E aí, piazada do barulho, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de domingo, meio-dia, vocês comendo um rango aí, assistindo um vídeo de inglês, gameplay avançada de Harvest Moon. Sejam bem-vindos ao canal, quem não é inscrito ainda, aperta em gostei. Eu já peço like mesmo no início, não tem problema, eu sou um cara que não tem muitos princípios aí. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, espero que seus domingos de vocês sejam incrível. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos da semana também. Eu recebi 2 comentários que eu quero dar uma comentada antes de começar o vídeo. O primeiro comentário é do Leandro, que ele contou uma história super bacana lá do evento que ele foi. Muito bacana essa história, Leandro. E a outra foi pedindo a tradução do What Shaking Hot Pants. Hot Pants. Bem, eu não sei muito te dizer qual é o significado disso, porque tem muitas gírias e tem muitas frases que você acaba falando na hora, assim, que depende muito do contexto, né? Por exemplo, você vai ver algum vídeo do que o cara fala assim, tipo, yo, dog, não tem como traduzir como, aí, cachorrão, meio que não faz muito sentido. E se você pensar em português, isso acontece o tempo todo, né? Você fala assim, e aí, compadre, popotona, tchutchucona. Acaba que a gente tem bastante coisinhas, comentários assim que a gente fala e depende muito do contexto para saber o que que é. Por exemplo, what shaking pode ser o que que tá rolando, o que que tá acontecendo. Hot pants pode ser uma mulher com um shortinho, pode ser um cara. Daí eu não sei, depende muito do contexto. Então fica difícil traduzir nessas situações. Eu realmente não sou muito bom para isso. Depende muito do contexto mesmo. Por isso que eu até sugeri que você mesmo tentasse vir com uma tradução, com uma equivalência para o português legal, porque realmente depende muito do contexto para saber desse tipo de coisa. Só uma dica para vocês que forem traduzir alguma coisa, que a maioria das vezes não vai ser exatamente o que está escrito, entendeu? Por exemplo, se você for para uma festa e alguém falar para você help yourself, não é para você se ajudar, é para você se servir, né? Help yourself significa uma expressão sirva-se. E tem muitas vezes que, se você for tentar traduzir literalmente, não vai fazer muito sentido. Então, você tem que pensar não só nas palavras que estão sendo ditas, mas o que elas querem dizer e achar uma expressão que faz sentido no português. Por exemplo, vamos pegar a expressão Don't make a mountain out of a molehill. Se você for traduzir ao pé da letra, ninguém vai falar, por exemplo, não faça uma montanha de um montículo, nem existe essa palavra, nem consigo visualizar essa palavra, um montículo, entendeu? Se fosse para traduzir em português, a gente traduziria como não faça tempestade em copo d'água. A gente pega o significado daquela expressão e pega a expressão que mais faz sentido aqui no português. Então, toda vez que você se vê traduzindo alguma coisa muito ao pé da letra, dá um passo para trás, analisa a situação de volta e vê se tem alguma outra expressão em português que faz um serviço melhor. Beleza? Vamos terminar de conversar com a cidade inteira hoje, que hoje sai o Tetra. Hoje sai esse Hexa, hoje a gente vai conseguir. Bora! Se eu não me engano, tem um cara perdido aqui, ó. Aqui mesmo. Esse cara aqui, ó. Vamos falar com ele, ó. Hello, where are you from? Da onde você vem? Daí você fala assim, I am from Brazil, I am from Iraguaí do Sul, I am from Naraná, certo? You are managing the ranch alone. Você está managing, você está gerenciando o rancho sozinho. Separately from your parents, separadamente dos seus pais, né, por conta própria. Great! There's nothing here in the ranch, is there? Não tem nada aqui no rancho. Tem. Is there? Tá vendo que eu tô só fazendo aquele question tags que já falou numa lição passada. Tá vendo que eu falo assim, ó, there is nothing here in the ranch. Is there? Tá vendo? Só para confirmar. Is there? There is there? Or practice. You have wonderful parents. Você tem pais maravilhosos. Mas essa questão do for practice, não tenho certeza com o que ele quer dizer. Qualquer coisa eu vejo a tradução depois. Mas seria tipo por prática, por treinamento. Mas tá vendo que assim, a gente não tem certeza do que ele quer dizer. Às vezes vai ter algumas piadas, vai ter alguns comentários que vai fazer que vai passar pela nossa cabeça que a gente não vai entender 100%. Mas isso acontece toda hora em português também. Às vezes tem algum comentário, tem alguma coisa que a gente não entende 100%, mas não é para deixar isso te abalar. Claro, é bom você pesquisar, dar um esforço para ver se você entende. Mas se você acabar não entendendo, se tiver alguma piada que realmente passou batido, ou algum comentário que você não entendeu 100%,
bola pra frente, às vezes deixa quieto, não tem que se preocupar tanto nesses detalhes, né? Não tem que assim, pensar, oh meu Deus, meu inglês é péssimo, oh meu Deus. Porque isso só vai acabar fazendo mal para sua autoestima, fazendo mal para sua confiança na hora que você for falar, né? Isso acontece toda hora em português e nem por isso a gente começa a duvidar que sabe português. Bola pra frente, vamos tentar falar com aquelas mulheres do game, né? Eu sei que tem a mulher do bar, essa mulher é incrível, vamos dar oi pra ela. Hello, the bar is closed today. Quer dizer que o bar tá fechado hoje. It's usually open except Sunday though. Certo? Geralmente está aberto exceto no domingo. Até que tem um though no final, uma coisa que eu não colocaria, mas o though seria tipo embora, né? Então, assim, exceto no domingo. Até perguntaram isso no Discord, o que significa o though. A melhor tradução para o though seria embora, um mas. Essa é a melhor tradução que eu consigo pensar no though. Mas o interessante é que você consegue fazer isso para inúmeras frases. Por exemplo, vamos fazer alguns exemplos de frases usando though. Mas não tá tão quente assim. It's not that hot though. Certo? Dá para colocar o though ali no final. Dá para falar, por exemplo... aquele jogo é incrível, mas é bem carinho, né? Bem caro. Você pode falar, por exemplo, That game is incredible. Very expensive though. Very expensive though. Colocar o though no final, né? Que seria como fosse um mas. Muitas pessoas também falam But it's very expensive though. Coloca tanto buts quanto though. Seria um errinho, mas é bem comum falar isso no dia a dia. Então acaba que, né? Acontece isso em português toda hora também. Mesma coisa se você falar me traga um copo d'água. Tecnicamente falar me traga tá errado. O certo seria traga-me. Ou, por exemplo, para mim fazer, para mim ver. Mim não conjuga verbo, a gente não pode falar isso, mas a gente ouve isso bastante. E não tá 100% errado também. Tem uma diferença entre o escrito, o formal, e o que a gente fala no dia a dia, o coloquial. Então não se prendam muito detalhe. Essa é a primeira coisa que eu falo. Tem muito vídeo no YouTube, tem muitos professores de inglês, tem muito dicas assim que acaba aprendendo mais o aluno. 50 palavras que provavelmente você está falando errado. Não fale essas 10 erros mais comuns. Acaba que isso acaba travando o aluno mais do que ajudando ele. Então é que tem bastante coisa que eu erro no inglês. Por exemplo, eu quero falar, eu costumava jogar futebol. Eu acabo falando bastante I used to play soccer. Tá vendo que I used to, eu nem fecho used. Eu já falo used to. Acaba que isso é um errinho, eu devia melhorar isso no meu dia a dia, na minha forma que eu falo, né? Por exemplo, eu quero falar, eu odeio fazer aquilo. I hate doing that. I hate doing that. Eu falei um hey, eu não falei hate. Eu deveria falar I hate doing that. Mas, de qualquer forma, mesmo se eu fosse conversar com alguém, a pessoa iria conseguir entender. Provavelmente a pessoa ia notar que eu tenho um sotaque bem forte, um sotaque de brasileiro bem forte, mas a nossa ideia no inglês é se comunicar. O sotaque, o jeito que a gente fala, a gente não tem muito o que fazer também. A não ser que a gente seja ator, que a gente consiga mudar o nosso sotaque facilmente, a gente vai ficar com o nosso sotaque de português, a gente vai ficar com o nosso estilo de falar inglês, e no final do dia não é isso que vai importar tanto, assim. Por exemplo, vamos pegar o padeiro, que eu esqueci o nome agora, aquele que faz o bake-off, esqueci o cara, mas eu vou colocar uma foto dele aqui, né? Eu coloco até, edito o nome do cara aqui. Ele fala um português bom, você consegue entender 100% o que ele fala, mas o sotaque dele é extremamente carregado. Mas não dá pra negar que o cara sabe falar português. Entendeu? O nosso objetivo como aprendentes do inglês não é pagar pau de americano e ficar falando o sotaque perfeito americano. Isso vai ser muito difícil fazer, sendo que a gente só mora no Brasil, a gente não mora lá. Então, o objetivo é você conseguir se comunicar num flow legal, conseguir pensar em inglês rápido, conseguir entender as coisas rápidos e se comunicar. Não precisa se preocupar tanto em sotaque no início. Eu não me preocupo com isso nem um pouquinho, talvez esse seja um dos meus pontos negativos como professor. Meu inglês não é tão bom assim, não parece nativo, mas consigo pensar em inglês rápido e consigo me comunicar sem problemas. É isso que eu gosto de ensinar para meus alunos, é esse meu objetivo, trazer essa mensagem. Não se preocupe em falar tudo certinho, em ser basicamente uma cópia de um americano.
Tenha orgulho de quem você é, tenha orgulho que você está aprendendo uma segunda língua. Esses americanos aí que falam inglês perfeito, que moram lá, obviamente eles vão falar inglês perfeito, né? Eles moram lá. Mas eles não têm a ideia da dificuldade que é falar uma segunda língua. Eles, na maioria das vezes, eles nem se esforçam para aprender uma segunda língua. Até os grandes youtubers que dão dicas de inglês, que são americanos e tudo mais, eles têm um sotaque português carregadíssimo. Não dá para negar que eles são americanos. Mas isso não importa. O que eu quero chegar é que você está se comunicando. É esse que é o intuito. Por exemplo, eu vejo bastante desses youtubers americanos que falam português dando dicas de como falar a pronúncia de algumas palavras, de como soar mais nativo, de como não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que o português dele é bem carregado de um sotaque americano. Eles não parecem brasileiros. E tá vendo como isso não importa? A gente parece que tem esse costume de se importar demais. A gente quer muito parecer americano, sendo que não devia ser assim. A gente tá aprendendo inglês como uma segunda língua. A gente não teve a sorte, entre aspas, de morar lá, de viver lá por muito tempo. Então é claro que a gente vai ter um sotaque mais carregado, mas isso não importa, é isso que eu quero chegar. Beleza? Vamos conversar com o resto das pessoas. O bar tá fechado então, só porque tá dia. Safadeza. Vamos falar com o bêbado então. Puff Hick, have I seen you before, né? Tá vendo que ele usou have I seen you before, não usou did I see you before. Vai ser have I seen you, tipo, desde minha vida inteira eu já te vi uma vez, né? Por isso que não tem uma data específica, eu coloco have I seen you before, que é mais legal. Puff Hick, you are such a restless guy. Você é um cara tão inquieto, né? Restless. Que você só fica bagunçando o seu bocó. E uma coisa bacana aqui, que tá vendo que ele falou assim, ó, you are such a restless guy. Se eu quisesse falar, por exemplo, você é tão bonito, eu falaria assim, you are so handsome. Ou, por exemplo, you are so beautiful. Você é tão bonita, certo? Mas se eu quisesse falar, por exemplo, você é uma garota tão bonita, daí eu já não falaria you are so beautiful girl. Quando eu tô falando de pessoas e não só de qualidade, daí eu vou falar you are such a beautiful girl. Você é uma garota tão bonita, certo? Eu não posso falar, por exemplo, você é um inquieto. Fica meio estranho, você é um homem inquieto. You are such a restless guy. Um cara tão inquieto. Então tem essa questão do quando é que você vai usar o so e quando é que você vai usar o such. O such é para pessoas, para as coisas, né? E o so é só para qualidades. You are so beautiful, you are so rich, he is so tall. Mas eu também podia falar, por exemplo, you are such a beautiful girl. She is such a rich woman. He is such a tall man. E daí, assim por diante. Então tem uma coisa que é engraçada, é que tem algumas palavras que mudam, né? Muda o que é qualidade, o adjetivo em inglês, para substantivo, que é um noun. Por exemplo, vamos pensar em português. O cute é só qualidade. Eu quero falar, por exemplo, ele é tão fofinho. Eu falo assim, he is so cute. Eu não posso falar he is such a cute. Eu teria que completar. Quem que é cute? He is such a cute guy. Such a cute... Não. Eu preciso dar alguém, né? E em português já não. Eu posso falar ele é fofo. Beleza, perfeito. Ele é um fofo. Também tá perfeito, tá? Não tem problema. Em inglês já fica diferente. Então é um jogo, depende de algumas palavras, você vai sentir quando tem algum problema. Por exemplo, covarde eu posso falar, you are such a coward. Você é um covarde, você é um covardão. Eu também posso falar, por exemplo, you are such a perfectionist. Você é tão perfeccionista. E eu também posso falar, you are so perfectionist. Acaba que você vai pegando um feeling de quando que você vai usar o such a e quando que você vai usar o so. De regra geral, se for qualidade, você vai usar só o so. Quando você está falando de alguém, de uma pessoa, daí sim você vai usar o such a, beleza? Daí essa que é basicamente a ideia, né? A ideia do vídeo aqui dos Harvest Moons é mostrar para vocês o que estudar, basicamente, os truquezinhos no inglês. Se isso não ficou muito claro e se você quiser se aprofundar um pouco mais, tem inúmeros conteúdos no YouTube, tem vídeos, tem blog posts no Google, vocês podem pesquisar e se aprofundar, beleza? Qualquer dúvida, mandem nos comentários. Vamos continuar. Welcome.
Bem-vindo. You'd better eat every day, you know. Tá vendo esse you'd better? É melhor você. Eu também podia falar, por exemplo, it's better you eat every day. Mas fica bem estranho. Então, quero falar, é melhor você? Eu falo you'd better. É melhor ela? She'd better. E daí você pode até criar algumas frases, por exemplo, oxe, é melhor ele levantar logo. He'd better, putz, levantar logo. Daí você completa aí dos comentários, você tenta criar frases na sua cabeça. A expressão é you'd better, he'd better, she'd better. E daí você pode inventar frases para fazer essa expressão memorizar na cabeça, beleza? You'd better eat every day, you know, né? Você sabe. Stamina is key. Estamina é chave, energia é chave, importante. It must be hard. Deve ser difícil, né? I know. But try your best. Mas tente o seu melhor, né? Deve ser difícil, eu sei. Mas tente o seu melhor. Try your best. Você pode falar, por exemplo, putz, mas eu já faço o meu melhor. Man, I already do my best. Né? To do your best, to try your best. Que é fazer o seu melhor. Testar... que é fazer o seu melhor, tentar o seu melhor. E se eu quisesse falar de outra pessoa, por exemplo, ela tenta o melhor dela, né? Ela tenta o seu melhor. She tries her best. My best, your best, her best. Então é interessante você pensar na língua inglesa como se fosse blocos. Você pode trocar alguns elementos da frase e a expressão continua a mesma coisa. Mesma coisa do I'd better, you'd better, we'd better, they'd better. Aqui, ó, try your best, try her best, try his best, try our best. Você pode sempre trocar e o significado não muda, né? Você só está modificando a frase da mesma forma em português. Tranquilo? Bora! Tem um bolo aqui, se não me engano dá pra comprar esse bolo, vamos ver. That's a cake, good for a present or a recovery of stamina. É um bolo, bom para um presente e para recuperar estamina. It's only 500G. 500, quer dizer que é 500. Uma dica para número que é uma coisa interessante, se eu quero falar assim, 1500... 500 é muito fácil, né? 500. Mas se, por exemplo, eu quisesse falar 1500, eu poderia falar 1500 ou de uma maneira muito interessante, você podia falar assim 1500, que significa, traduzindo ao pé da letra, 15 centenas. Assim que eles contam o número também, é bem interessante. Aqui a gente fica muito focado em falar 1500. Lá você pode falar 1500, que significaria 15 centenas. Em português fica muito estranho, em inglês é bem comum. Daí eu quero falar, por exemplo, 3.200, eu posso falar 3,200 or 3,200. Tá vendo? E daí você já pode praticar com números. Toda vez que você vê um número, você tenta falar ele em voz alta. Ou você pode fazer isso com papel também. Você pega uma lista de números, vai escrevendo e depois vai falando em voz alta. Para data, por exemplo, eu nasci em 1995. Você pode separar em dois. Em vez de falar assim, 1995, você pode falar 1995. Fica mais fácil, né? Então pega um papelzinho, escreve um monte de número e tenta falar. Às vezes você acaba se perdendo em alguns números. É muito engraçado isso. Às vezes tem bastante aluno que está no nível intermediário, está indo para avançado já. E quando chega um número no texto, ou vai ter que falar algum número, a pessoa trava, tipo, é uma coisa que, se você realmente quiser ter um inglês fluente, quer impressionar alguém numa entrevista de emprego, ou você quer se comunicar com alguém, você não pode se embananar na hora de você ler um número. Você não pode. Número é uma coisa muito básica. Então, se você não se sente 100% confiante no número, pega um papel, pega, sei lá, cálculos matemáticos e tenta fazer tudo em inglês. Vai ajudar bastante, confia em mim. Buy, don't buy. Man, I don't even have enough money, man. Eu nem tenho dinheiro suficiente, então não. I have only 300. Tem apenas 300, então don't buy. Ela respondeu aqui, ó. You don't know how good it is. You don't know. Tá vendo que eu já pulei o T? Talvez não tem tanto problema, mas pegar no meu pé esses dias pra falar you don't know how good it is. Você não sabe o quão bom que é, né? Bora! Meu, essa mulher aqui é legal. Hey, you are the owner of the ranch. Você é o dono do rancho. Sou eu. I'm Anne. Pô, nice to meet you, Anne. Nice to meet you. Stamina decreases when you use tools. Quer dizer que a estamina, sua energia, diminui, decreases, when you use tools, quando você usa ferramentas.
Eat food or sleep in the bed. Quer dizer que coma comida ou durma na cama, né? In the bed. To recover, para recuperar. Beleza, obrigado, Anne. Bora falar com o cara do gado. Daí a gente termina o vídeo por aqui, beleza? Saca só. Hey, son. Hey, what up, man? Hey, son, you have to have a meadow to buy livestock. Você tem que ter um campo para comprar livestock, que seria tipo os animais, né? Eu não traduziria como gado, eu acho, porque gado seria cattle. Bem, vamos olhar no Google, não tem problema, né? Mas eu sei que são os animais, que é a vaca, a galinha e tudo mais. Por exemplo, vamos pesquisar aqui, ó, meadow, só para ter umas imagens para você. É tipo um campo, né? Prado, olha só, se eu visse a palavra em português prado, eu não teria ideia do que era, de verdade. Eu traduziria como campo, mas é um campinho aqui, uma área gramada, né? E livestock, eu tenho certeza que vai aparecer imagens de vacas, a gente vai ser tipo um gado mesmo, ó. Livestock. Beleza, são os bichos, animais para produção, basicamente. Vamos ver qual seria a tradução oficial aí do Google. Pecuária. Nossa senhora, eu não teria ideia. Às vezes a gente ouve a palavra pecuária, mas se você me desafiasse, por exemplo, nossa, defina pecuária, eu não ia conseguir. Nem um pouco, cara. Tá vendo que tem várias palavras em português que você sabe o significado, que você meio que, tipo, vê pelo contexto que significa, mas se fosse para definir, eu não teria ideia. Até me deram a descrição, a diferença do bispo, do padre nas descrições. Muito obrigado, mas eu não teria ideia. Eu ainda não sei. A diferença do bispo, padre e sacerdote, daqui uma semana eu vou esquecer porque não é coisa relevante para mim, né? Pecuária, por exemplo, é uma palavra em português, minha língua materna, mas eu provavelmente fracassaria na prova se tivesse lá, defina pecuária. Por quê? Porque não é relevante para mim nem um pouquinho. É isso que acontece na vida, pessoal. Você conhece palavras, só que você esquece a definição delas. Você aprende de uma forma muito bizarra. Mesma coisa no inglês, beleza? Vamos continuar. Vamos continuar então. Not only for cows, não só para vacas, daí eu já tenho certeza que vai ser tipo, mas também para alguma coisa, né? Not only for cows, vamos ver? But also for chickens, mas também para galinhas. E daí tá vendo que, olha só, not only, but also. Not only, não só, but also, mas também. Já aprendendo expressões jogando. I have some grass left, so use it to raise them. Eu tenho um pouco de grama sobrando, né? Esse left seria de sobrando. E o some a gente pode trazer como um pouco de também, né? Um pouco de grama. Então use para criá-los, né? Tá vendo que esse raise tem uma expressão que é bem interessante que você pode falar assim, por exemplo, I was born and raised in Curitiba. Eu nasci e fui criado em Curitiba. O raise dá essa ideia de te cuidar de alguém, de criar alguém, né? Você foi criado pela sua família e nesse caso a gente vai criar os animais, cuidar dos animais, beleza? Esse them seria o eles. I'll bring it to your shed. Eu vou trazer para o seu galpão. Talk to me over the counter. Você pode ler tanto counter ou quanto counter, tanto faz, né? Eu prefiro ler com um R, o T no som de R. Acaba que o meu sotaque fica bem brasileiro, mas sem problemas, eu nunca tive problema de ser entendido. When you want to buy livestock. Quando você quiser comprar animais. Vamos traduzir como os animais. Eu não vou usar pecuária. Pecuária é muito feio. E é basicamente aí que a gente vai terminar o vídeo por hoje, né? Não quero me prolongar muito, acho que a gente já distribuiu bastante dicas, a gente já conversou bastante. Então qualquer dúvida vocês me mandem no comentário, podem mandar comentário para mim no Twitter e no Discord também. Eu fico muito alegre de ver vocês gostando dos vídeos e comentando e interagindo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza, galerinha? Não se esqueçam de dar like no vídeo, de ver os anúncios para me ajudar, né? E eu espero que vocês tenham uma ótima semana, pessoal. Um beijo!